Provérbios, capítulo 14, verso 22. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Já há algum tempo atrás, nós trouxemos uma palavra de ensino à igreja sobre os provérbios, né? E nós só relembrando um pouco, provérbios são frases de efeito retiradas da experiência humana, ou seja, os provérbios por si só, eles são frases verdadeiras, eles são retirados da experiência humana, são situações relatadas numa frase de efeito, situações que já passaram pelo crivo do tempo, já foram comprovadas que essas coisas são assim. E no caso dos provérbios bíblicos, ainda mais, porque elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, os provérbios é uma forma didática, né? Os orientais sempre fizeram uso de provérbios para ensinar, os pais ensinarem os filhos, os professores ensinarem os alunos, os mestres ensinarem os seus discípulos e assim por diante, tá? Então são frases de efeito com uma afirmação verdadeira. Ela sempre contém a afirmação verdadeira. Formular em frase de efeito, mas contém a afirmação verdadeira. Principalmente, como dissemos, o caso dos provérbios bíblicos, que são inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Este versículo, este provérbio que está no capítulo 14, verso 22, fala de planejamento e dolo, fala de premeditação, fala de planejamento. Então, aqui aponta as duas situações possíveis dentro do planejamento, dentro de uma premeditação, duas situações, o dolo, ou seja, o ser humano ele é capaz de planejar o bem ou de planejar o mal. O ser humano ele é capaz de agir de acordo com o seu próprio planejamento, seja para o bem ou seja para o mal. É claro que se isso for infringir, né? Imagine, por exemplo, dando uma ilustração extrema, né? O chefe de uma grande nação ao tomar uma decisão, se isso for infringir os planos de Deus, o próprio Deus impedirá. Mas em situações fortuitas do dia a dia, como nós olhamos, para nós tudo é fortuito. Nós não vemos Deus barrando ou colocando coisa na maioria das vezes, né? Às vezes nós vemos isso acontecer, mas no dia a dia, muitas vezes nós não vemos. Então, nós podemos entender dessa forma. O ser humano, ele consegue planejar o bem e planejar o mal, e ele consegue fazer o que ele planeja. Então, é como se o nosso pensamento, ele fosse uma preparação para algo que vai ser concretizado na prática um dia, mesmo que isso demore a acontecer, né? Quanto mais tempo isso fica no campo do planejamento, mais fortemente ele acontece um dia, muitas vezes. Não digo atrair coisas, não é isso que eu estou dizendo. Eu digo do ser humano planejar na mente e ele colocar em prática um dia, tá? Nada sobrenatural, nada sobrenatural. Apenas coisas que ele está projetando na sua mente e que ele um dia venha praticar. Então aqui, o versículo 22, ele vai apontar justamente isso. E aqui, esse provérbio, ele faz uma pergunta no sentido de deixar claro uma realidade, né? Por exemplo, é como se ele falasse: se eu pegar uma mangueira com um jato de água e molhar essa cadeira, acaso essa cadeira não ficaria molhada? Obviamente a resposta seria sim. Não tem como a resposta ser não. A resposta é sim. É nesse sentido que ele está falando. Então ele diz aqui, ó: acaso não erram os que maquinam o mal? Então vejam que interessante isso daqui, tá? Essa expressão que está aqui, maquinar, é muito usada e ela é muito fácil de compreensão pelo nosso idioma, inclusive, né? Talvez por isso esteja traduzido assim, né? Esse maquinar é no sentido assim de uma máquina de precisão com suas engrenagens
né, que vão produzir um produto final, né? E esta máquina estaria instalada na nossa mente, projetando algo que vai ter um resultado, né? Então aqui ele diz, a pergunta: acaso não erram os que maquinam mal? Sim, erram. Aqui já está instituído o pecado do dolo e da premeditação. Tudo pode começar, são diversos pecados que podem acontecer através disso, né? Desde furtos, passando por adultérios, passando por traições, um funcionário traindo o outro numa empresa, um enriquecimento ilícito, até mesmo um homicídio. Até mesmo um homicídio pode ser isso. Caim maquinou na sua mente matar Abel, no primeiro homicídio da história, né? Então isso daqui se refere a vários tipos de pecados, se não todos, talvez todos. Todos os pecados podem nascer dentro dessa premeditação na mente humana. Então a palavra aqui diz: acaso não erram os que maquinam o mal? Sim, erram. Então às vezes começa numa forma ingênua, né? Um pensamento ingênuo. Você, não, isso aqui na prática eu nunca vou fazer. Mas é algo que está sendo fundamentado, elaborado, construído na mente da pessoa, até que um dia não será tão assustador para ela praticar tal ato. É como se ela já tivesse uma naturalidade com aquilo, uma afeição àquilo, né? Uma familiaridade com aquilo, de tanto que ela planeja na sua mente. E depois o versículo continua: mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Aqui então nós entendemos também de duas formas, né? Porque da forma como está a afirmação, aqueles que planejam o bem colherão amor e fidelidade. Aquele que ocupa a sua mente em planejar o bem, em pensar o bem, em pensar que é coisa boa. Pode vir um pensamento mal, pode, mas ele aborta aquele pensamento, ele não alimenta aquilo. Então ele só alimenta o que é um pensamento bom, algo bom. Isso, amor e fidelidade, virá sobre ele, irá acompanhá-lo, tá? E a segunda versão que temos aqui: amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Quer dizer então que para os que planejam o mal, o que virá é o contrário de amor e fidelidade. Essas pessoas, elas colherão, né, infidelidade e ausência de amor na sua própria vida, em situações pelas quais ela possa vir a passar um dia, né? Então, eis aqui uma exortação bíblica, né, para o cuidado e a responsabilidade que cada indivíduo tem consigo mesmo, com o próximo, né, em alimentar bons pensamentos, porque essa responsabilidade, esse pensamento dele, pode parecer que seja só o universo dele, algo muito pessoal, que não vai passar para outros, mas esse pensamento, com certeza, um dia, ele irá afligir, se for um pensamento mau, ele irá afligir a sociedade em volta dele, né? Sua família, seu lar, sua igreja, seus amigos, enfim, seu local de trabalho, seu ambiente escolar, depende do que está planejando, né? Então, o pensamento mau, ele vai sair desse universo pessoal e vai fazer o mal para alguém. Então, é uma responsabilidade não só com ele, mas uma responsabilidade com as pessoas também. E aquele que planeja o bem, este pode se sentir seguro, porque amor e fidelidade virão sobre ele, né? Haverá para ele amor e fidelidade. Quero convidar a Santa Amada Igreja para uma oração de